Boa noite. Vocês estão me vendo bem aí? Todos? É, Obrigado, Levi, Amanda, Eduardo, lá em São Paulo, pelo convite. É um privilégio estar aqui com vocês. Conversei há alguns dias, algumas semanas, eu almocei com o Eduardo e a gente estava falando sobre, agora em setembro, é o mês do chamado Setembro Amarelo, o mês do combate ao suicídio. E, e a gente estava falando o quanto que, especialmente aqui em Balneário, essa é uma questão muito importante, porque aumentou absurdamente o caso de suicídio e de desordem emocional na população e de uma forma muito estranha e perigosa entre os jovens. Eu sou psicanalista, mas antes de tudo eu sou teólogo. Então, a teologia que me dá um olhar da psicanálise, vamos dizer, um pouco mais diferenciado, assim, né? Para quem, para quem aí está no fim do ensino médio, definindo já a faculdade, a psicanálise, ela vem de Freud, que era um ateu. Lacan, ateu, Jung, ateu. Porém, esses homens discerniram dimensões da psique humana, da alma humana. Alma é psique, por isso psicologia. Eles discerniram algo da psique humana de uma forma maravilhosa ali em 1900, 1800 e bolinha ali, mas que e eu estou contando isso para vocês porque quando eu entrei na formação em psicanálise, eu tinha muita compreensão já da saúde emocional dentro da lógica do evangelho. Mas algumas pessoas até me perguntaram se eu tinha um receio de eu sair muito descrente, afinal era muita gente que não cria em nada. E ao contrário, era até faziam brincadeirinhas de mau gosto, tal, mas pela graça de Deus eu saí muito mais crente, muito mais com a minha consciência muito mais aprofundada. Por quê? Porque eu fui percebendo, e tem um teólogo e médico do século passado chamado Martyn Lloyd-Jones, que é uma grande influência na minha vida. Ele fala algo que eu gosto muito. Ele diz que no Evangelho existe uma psicologia profunda, que as demais psicologias são importantes, mas ela ainda permeiam uma superfície que o Evangelho penetra na alma humana. E foi dentro da psicanálise que eu vi isso se descortinar, se abrir diante de mim, porque eu fui ver que o que esses homens foram discernir e revolucionou o mundo da psiquiatria, da psicologia de 120 anos para cá. Eles não estavam inventando a roda, estava carregado nas escrituras dessa psicologia profunda. E, e, e se, eu comecei contando dessa conversa minha com o Eduardo, nós falávamos se, de uma forma geral, a gente precisa de um cuidado cauteloso, um cuidado delicado a respeito das nossas emoções, no mundo cristão, na vida de comunidade, do ser igreja, nós temos disponível para nós realidades tão poderosas, tão revolucionárias, e vocês vão ver um pouquinho hoje, enquanto a gente conversar, que lidam com essas dimensões que às vezes a gente está tendo crise de ansiedade, depressão, pânico, vontade de se suicidar, de se cortar,
crises de angústia que têm impedido você de dormir, que têm feito você ter crises de choro na escola. Isso tudo que está acontecendo e acontece dentro da alma do ser humano, de uma forma maravilhosa, o Evangelho me ajuda, mais do que apenas entender como que esses processos acontecem na minha vida emocional, mas traz uma palavra de cura para lidar com isso dentro de mim. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou trazer uma reflexão com vocês, explanar, ministrar algo sobre vocês, e no final, se enquanto eu estiver falando, você tiver alguma dúvida, como eu vou fazer como eu faço sempre como eu ministro. Anote no seu celular, em algum lugar aí, porque pode ser que a sua dúvida, quando eu estiver no minuto 10, até o minuto final ela se resolva. Mas se até o final ela permanecer, aí eu vou abrir para perguntas e eu quero ouvir vocês. Algum de vocês aqui já fez terapia? Algumas, né? Porque eu quero convidar você a se sentir em um ambiente terapêutico. E vocês vão ver no decorrer da reflexão que a graça de Deus cria dentro de nós o melhor ambiente terapêutico possível para a alma humana experimentar. Só vou deixar o pessoal se organizar ali, então, podem se organizar. Enquanto isso, eu queria encorajar vocês a abrir aí, quem tiver a Bíblia, aplicativo, em 2 Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios, no capítulo 5. Esse é um texto bem diferente, que muitas vezes a gente não entende muito bem o que Paulo está falando. 2 Coríntios, no capítulo 5, eu quero ler os 7 primeiros versículos. Eu vou ler na versão NVI, que para mim hoje é uma das melhores versões disponível aí para o Brasil. Paulo vai dizer assim, 2 Coríntios 5, verso 1 diz: Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, nos angustiamos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto nessa casa gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Verso 7 novamente, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Esse texto, só para vocês entenderem, ele usa algumas expressões talvez meio estranhas para o seu vocabulário, ou para aquilo que você já ouviu. Ele está trazendo essas pessoas ali de Corinto, estavam passando algumas dificuldades e vendo Paulo passar por muitas dificuldades, sofrimentos, perseguições. Essas pessoas viviam a época do Império Romano, o império mais poderoso e mais tirano sobre a fé cristã. Então, muitas vezes, essas pessoas entravam em conflito. Afinal, era muito perrengue, era muita dor, era muita perseguição, era muita gente sendo assassinada.
por ser cristão. E isso começou a gerar muito sofrimento e dúvida e conflito, e também dessas pessoas sobre o apóstolo Paulo, porque afinal, cara, você não é de Deus, como é que você está sofrendo tanto assim? Você não é o apóstolo Paulo, por que que só está levando tanto na cabeça? E aí Paulo, entre tantas coisas que ele escreve, ele diz algo, aí ele se refere, e aqui é muito importante para a construção do que nós vamos entender juntos, que lembre, a nossa referência é entender um pouco sobre saúde emocional, e especialmente eu quero refletir com vocês, como que você e eu não vamos, como que a gente pode aprender a administrar minimamente as nossas emoções? Como não ser controlado pela minha ansiedade? Como não ser escravizado pela depressão? Como essa dor emocional que às vezes você sente, como você pode aprender a lidar com ela sem que ela escravize você e coloque você debaixo da cama sem querer sair semanas, meses? E a partir dessa compreensão que vai permear tudo que a gente vai refletir hoje, esse texto de Paulo, ele vai começar a falar para essas pessoas, e é isso que eu quero que você comece a entender. Ele está falando assim: olha, hoje, para essas pessoas e para nós, nessa presente era, nesse momento, você e eu, nós vivemos entre a ressurreição de Jesus, naquele domingo de Páscoa, quando ele saiu de um túmulo, com o corpo transformado e glorificado, inaugurando a nova criação, o reino de Deus, um novo mundo. Nós vivemos entre a ressurreição de Jesus e a manifestação final dele, quando, por fim, ele se manifestará e todo esse mundo será curado e transformado. E o que aconteceu com Jesus na ressurreição, que ele foi levantado dos mortos com o corpo glorificado, vai acontecer com o mundo todo e comigo e com você que estamos nele, que cremos nele. Só que nós vivemos nesse intervalo de tempo entre a ressurreição de Jesus e a manifestação final dele, quando a criação toda vai ser transformada e curada, e você e eu seremos transformados e curados por completo, receberemos. E a palavra que Paulo usa é que você e eu receberemos uma nova casa. E do que ele está falando? Do seu corpo, da sua estrutura física. Ele fala, nós ansiamos por esse dia, que que esse corpo, ele fala, o final não é a gente ficar nu. O que ele está falando? Não é você ficar pelado aqui. Ele está dizendo ficar sem corpo. Ele fala, o nosso destino não é virar anjo sobrevoando nuvem. O nosso destino, assim como Jesus foi levantado, ressurreto, em glória daquele túmulo na Páscoa, você e eu também seremos transformados e teremos um corpo glorificado. Se você lê nas Escrituras, Jesus, com esse corpo glorificado, atravessava a porta, estava aqui, daqui a pouco não estava mais, mas comia peixe. Tomé pediu para tocar as feridas, as chagas, porque era um corpo que dava para tocar, que comia, mas era um corpo diferente, era uma nova casa. E Paulo se refere a esse corpo de glória que você e eu teremos como um tabernáculo, como uma casa, uma nova casa que nós receberemos. Mas olha que interessante, ele diz que até aquele dia, hoje, nós gememos, nos angustiamos, porque nós lidamos, assim como esse copinho fez um barulho, a sua alma faz esse barulho também.
Porque você lida dentro de você, no seu corpo, na sua psique, com 1 milhão de coisas. Um monte de hormônio, de química orgânica. Na sua psique, na sua alma, você lida com um monte de dimensões que te influenciam. Seja os traumas que você já passou, os abusos que você já viveu, males que você sofreu, rejeições que você passou, seja figura de pai ou de mãe, tudo bagunçado na tua vida. Ninguém, eu tenho certeza que se a gente fizer uma disputa de quem sofreu mais, a gente ia terminar a noite numa choradeira só. Porque ninguém nasceu, salvo grandes exceções, num ambiente incrível, porque teu pai, tua mãe são só comedores de arroz e feijão com dificuldades como todo mundo. Você vai errar com seus filhos também, sinto lhe informar. Por mais que você fale assim, eu jamais vou fazer isso, você vai errar. Por quê? Porque nós vivemos o que, quando a gente estuda teologia, a gente chama de o já aconteceu. A cruz já aconteceu, a ressurreição já aconteceu, a nova criação, o reino de Deus prometido começa na ressurreição, já começou. Mas a gente usa a expressão já, mas ainda não. Por quê? Porque ainda chegará o dia que isso vai se transformar por completo. E nesse tempo, entre já, mas ainda não, nós lidamos com esse corpo, com as nossas emoções, com um monte de coisa que a gente não gostaria de sentir, com um monte de dimensões dentro de nós que a gente sequer tem coragem de falar, um monte de pensamentos e sentimentos que passam dentro da gente que a gente tem vergonha de falar para o espelho, que dirá para um amigo, para os pais, para o pastor, para o terapeuta. E Paulo conclui a minha leitura que eu concluí, né? No verso 7, ele fala: por isto nós andamos por fé e não por vista, no sentido de o que vai determinar a maneira que a gente tem que viver, quando você e eu entendemos qual é a condição que a gente vive hoje, é a fé. É a compreensão que o Evangelho vai nos dar. Caso contrário, se eu não vivo com essa compreensão do que o Evangelho vai me dar, eu vou viver pela referência do que eu estou sentindo, pela referência do que as minhas emoções estão gritando, pela referência do que eu estou vendo. Ele fala assim, porque tudo que você está sentindo, passando, vendo, tudo isso vai ser transformado. Então, e o que eu quero que a gente comece a entender juntos aqui? Porque quando eu falo para vocês que se a gente quer viver uma vida minimamente sadia, a gente tem que aprender a lidar com os nossos sentimentos, a gente precisa aprender a lidar com o que a gente está sentindo, seja você com 15, 17 ou com 73. Tá cheio de gente com 73 com a maturidade emocional que você já passou com 15. Por quê? Porque se você não aprender a lidar com o seu mundo interno, você vai ser um adulto, um velho imaturo. Você sabe que Paulo, essa mesma igreja de Corinto, quando Paulo escreve para ela a primeira carta, ele fala assim: olha, vocês são espirituais, né? Vocês acham que vocês são espirituais, que está cheio de dons e um monte de coisa. Você imagine você chegar numa igreja. Imagine a gente chegar aqui. Eu nunca tinha vindo no encontro aqui
dos jovens aqui. E eu vejo um levantando voo, outro orando em línguas, outro sendo curado, outro balançando a cabeça, e uma música barulhenta, porque é muita coisa. Se eu não entendo o evangelho, eu falo, nossa, pessoal é espiritual aqui. Porque olha só, é um dom para cá, é uma profecia para lá, é alguém que diz que viu um anjo passar. Se eu conto para você, fala, cara, eu tô vendo agora um anjo levantando ali. Você fala, o Douglas é espiritual. E Paulo fala assim, olha, vocês têm esses dons vários se manifestando, mas vocês são imaturos, crianças. Por quê? Porque vocês são controlados por raiva, por discórdia, por... Ele falou, olha, vocês, apesar de terem 50, 60, 70 anos, apesar de vocês fazer muito barulho, ver anjo, curar gente, vocês são imaturos, porque vocês são controlados pelas emoções de vocês. E o que vocês estão começando a entender, e nós vamos ficar até umas 3 da manhã, mentira. O que vocês estão começando a compreender aqui, se vocês se aprofundam dentro dessa lógica no Evangelho, e não é porque sou eu que estou falando, é porque essa é a lógica do Evangelho, vocês têm a oportunidade de, pela graça de Deus, genuinamente se tornarem homens e mulheres maduros. Não uma pessoa que vai chegar com 40, com 50, com 60, mas pode fazer o barulho que for, pode subir no monte e ver 3 tipos de anjo, pela lógica do evangelho. Isso não é ser espiritual. Mas a maturidade tem a ver com eu não ser controlado pelas emoções que passam dentro de mim. Mas para isso, eu preciso entender o que acontece dentro de mim. Por que eu sinto o que eu sinto? Por que tal pessoa me ofende tanto? Eu tenho uma raiva dela que eu tenho vontade de jogar dentro do vaso e puxar a descarga, cada vez que eu vejo. Por que aquela pessoa, quando ela não me cumprimenta, parece que entra uma faca no meu peito? Porque eu me sinto tão rejeitado. Por que às vezes eu tenho tanta ansiedade acerca de namoro, de faculdade? Por que eu tenho crise nervosa quando eu vou pensar no vestibular? O que acontece dentro da gente que às vezes, ao invés da gente aprender a lidar com as emoções, a gente vai virando igual fantoche, sendo controlado pelo que a gente sente? E entenda, estou falando com vocês que têm 14, 15, 16, 17, mas eu falaria a mesma coisa, e já falei isso, da mesma forma, com pessoas, com pastores, com gente que tem 30, 40, 50, porque todos nós lidamos e temos que aprender a lidar se a gente quer ser gente adulta de Deus, discípulo de Jesus maduro, a gente tem que aprender a lidar com o nosso mundo emocional. E uma das coisas que às vezes é difícil é porque a gente tem 2 extremos quando a gente pensa em como lidar com os meus sentimentos. Um deles é um jeito mais antigo, que é negar. Negar tudo que eu sinto. Isso é muito comum entre nós homens. Vamos fingir que não está acontecendo. Não vou falar sobre isso. Quem sabe some se eu não falar. No mundo mais antigo, para quem vocês aí devem estudar filosofia na escola, uma das vertentes da filosofia, que eram os estoicos, tinham como compreensão de para de frescura, você não tem que ficar lidando com isso não, seja duro, fecha os dentes e vai lá. E isso é muito comum até hoje em algumas cidades, algumas famílias,
alguns países, alguns homens, mulheres também, de para de frescura, não tem que sentir nada não. Então nega. Então um dos extremos que me atrapalha, que te atrapalha de ser alguém que vai aprendendo a lidar com as minhas emoções é negar. É fingir que não está acontecendo nada. Só que é um tiro que sai pela culatra sempre. Porque entenda o que eu vou dizer, a sua alma sempre vai se expressar. Você queira ou não. Agora, o que acontece? Que às vezes, nessa tentativa de por não saber lidar, porque às vezes o seu pai, teu avô, fala, larga a mão de ser fresco, porque é o que ele aprendeu. Tá errado? Tá errado, mas ele não está fazendo por mal. Mas você, hoje, em Jesus, você tem a oportunidade de aprender a ser humano, a aprender a lidar com o seu mundo emocional. E uma das maneiras de você ir amadurecendo é entender que a negação é um extremo distorcido que vai só te adoecer por dentro, vai te sufocando por dentro. E você sabe do que eu estou falando. Porque às vezes você já viu uma árvore do nada surgir? Pá, não. Uma árvore é uma semente que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Ninguém está aqui e amanhã eu tenho uma crise de ansiedade absurda, não. Ninguém está do nada, todo zen, pacificado, e amanhã eu tenho uma explosão de ira e dou tiro e grito e quero agredir todo mundo. Não. O que é isso? É o brumadinho da sua alma levando você com tudo. É algo que você negou, 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 fingiu que não estava acontecendo, fingiu que não estava acontecendo, e até que transbordou. Só que se por um lado a gente pode ir para o extremo de negar o que a gente sente, o outro extremo que a gente tem muitas vezes a capacidade de sair de um extremo e ir para o outro, se um lado eu nego, no outro eu supervalorizo o que eu estou sentindo. O que eu estou querendo dizer? Que é muito próprio da nossa geração, da sua geração, é eu concluir que tudo que importa é o que eu estou sentindo. Eu concluí que eu sou o que eu sinto. Então, se eu sinto que eu sou se eu sinto que eu tenho que ir embora e dormir com todo mundo e viajar para a China, eu vou, porque as minhas emoções que me guiam. Isso é muito próprio da nossa geração hoje, que às vezes viu o vô, o tio, o pai, muitas gerações que reprimiram as emoções, que é errado, foram para o outro extremo de falar, quer saber? O que importa é o que eu sinto. Se eu estou com vontade de mandar todo mundo para aquele lugar, eu mando, e a gente quer deixar chique, porque eu sou autêntico. Não, você só é imaturo, descontrolado. Por quê? Porque é muito comum a gente achar que, pelo medo da negação, tudo que eu estou sentindo é verdadeiro, é real, é a verdade. Então, se eu estou sentindo vontade de fazer tal coisa, eu vou fazer, porque o que importa é o que eu estou sentindo. Se eu estou sentindo a vontade de brigar, se eu estou sentindo a vontade de beijar todo mundo, se eu estou sentindo. Aí, se por um lado eu estava no risco de viver explosões, de negações, de um adoecimento pela negação, o outro extremo também é muito perigoso, porque você vai ser uma montanha russa, porque os seus sentimentos, eles oscilam, você vai viver uma montanha russa na tua vida, você vai viver imaturo, porque uma das características, lembra que eu citei de Paulo aos Coríntios, é que eles eram imaturos porque eles eram controlados pelo que eles sentiam.
e você vai ser extremamente desequilibrado. E é horrível ser e conviver com gente desequilibrada. Porque, entenda, suas emoções, a minha e a sua alma, minha psique, sua psique, o que é a sua alma? Sua psique é onde você tem desejos, vontades, sentimentos. Elas são graça de Deus para você e para mim. Foi Deus que nos deu. Você imaginou eu comer um madeiro com aquela carne suculenta e não sentir nada? Que coisa horrível que ia ser. Ou eu ir para sair num dia de sol maravilhoso no mar, jogar, sei lá o quê, beach tênis e não sentir nada, achar tudo que a vida é cinza, ia ser horrível. Foi Deus que nos deu emoções para a gente sentir a existência, para a gente gostar. Sabe o que você sente? Aquele friozinho na barriga por aquela paquerinha, uma delícia. Você não sentiu ainda, com 35 você vai sentir, né? A minha filha, eu falo, quando você chegar nos 30 para você poder dar o primeiro beijo, ela dá risada. Mas é óbvio, né, gente? Tô brincando. Só que o que é importante eu entender? As minhas emoções, a minha alma, o meu sentir, mesmo sendo graça de Deus para mim, sendo um dom para minha vida, sendo maravilhoso, lembra o texto que eu comecei, Paulo vai dizer, eu não estou ainda totalmente transformado. Eu estou num processo. O meu corpo ainda não foi glorificado. Esse corpo que eu vejo você e você me vê, ele não vai sumir, mas ele vai ser glorificado. Eu vou ter um corpo ressurreto, transformado. Vai chegar o dia que toda lágrima cessará, toda dor vai sumir, toda angústia vai cessar. Mas até aquele dia, eu estou e você está num processo aonde as suas emoções, por melhores e importantes que elas sejam e são, elas ainda estão num processo de transformação e amadurecimento. Então elas são uma fonte não plenamente confiável. Preste atenção, suas emoções são importantes. São graça para a sua vida, de Deus para nós. Mas para eu aprender a crescer emocionalmente, a administrar e não ser controlado por ansiedade, por depressão e um monte de coisa que me acomete, eu tenho que entender que o caminho não é negar o que eu sinto, mas o caminho também não é achar que tudo que eu sinto é verdadeiro, que tudo que eu sinto deve me guiar, que as minhas emoções, a minha e a sua vida emocional, ela é importante. Ela não deve ser negligenciada. Você não pode fingir e negar, mas você também não pode colocar as suas emoções num pedestal na sua vida, falando assim: tudo que eu senti eu vou fazer porque está certo, que você vai dar com a tua cara na parede. Você vai ser uma pessoa insuportável de conviver. Você vai ser desequilibrado, instável, uma montanha-russa, ninguém vai aguentar conviver com a sua vida. E você não vai conseguir aguentar conviver consigo próprio. Então qual que é o caminho? Como lidar com esse processo? Paulo vai dizer nesse texto algo, e só para vocês entenderem, eu comecei falando sobre a psicologia profunda de Jesus, do Evangelho. Há um texto em Tiago, capítulo 1, verso 21, que ele diz assim, que a palavra em vós implantada, ela é poderosa para salvar as vossas almas. O que Tiago está dizendo? Que o Evangelho
O Evangelho de Jesus é esse poder ativo que dentro de nós começa a curar os nossos processos emocionais, psíquicos, curar as nossas desordens internas. Lembre o que é a sua alma, sua psique, seus desejos, suas vontades. Esses processos que em mim e em você naturalmente estão em desordem, precisando de cura. O Evangelho, a palavra dentro de nós, é esse poder divino que começa a reorganizar o nosso mundo interno. Começa a reorganizar. Paulo vai dizer isso também em Romanos, no capítulo 1, no verso 16, ele fala assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para salvação. E salvação é uma palavra muito ampla. É muito mais do que dizer eu ia para o inferno e não vou mais. Tem a ver com saúde, com uma saúde integral me transformando. Tem a ver com eu saber que no final eu não vou para o inferno? Com certeza. Mas eu saber que os infernos que me angustiam na minha alma hoje, meus medos, depressões, culpas, ódios, tesões bagunçados, vícios pornográficos, tudo aquilo que está me adoecendo por dentro, que eu posso, no final, não ir para o inferno. Mas o que adianta se agora minha alma está toda infernada? É esse poder que o Evangelho carrega para que agora sua alma comece a ser curada. Suas emoções reordenadas, suas ansiedades pacificadas. E como que isso acontece na prática? Paulo continua o texto, se você ler 2 Coríntios 5, que a gente está lendo, ele diz, diante disso, lá no verso 16, a ninguém mais vos concedereis do ponto de vista meramente humano, natural. Ele fala, porque até Cristo a gente considerou assim. O que ele está falando a partir de agora? Porque, preste atenção, quando eu falo a palavra, o Evangelho é esse poder agindo para restaurar, trazer saúde às suas emoções. Evangelho não é a lista de regra do que você tem que fazer. Evangelho não é os 10 princípios de como ter a vida emocional, o que você tem que fazer. Não, isso é princípio, não tem nada de errado. Mas Evangelho é boa notícia, é o que Deus fez em Jesus, na vida, na morte e na ressurreição de Jesus, e que conforme você e eu começamos a entender o que Deus fez pela graça em Jesus, e que hoje começa a chegar a mim só com uma boa notícia. Essa é a verdade sobre mim e sobre você, por causa da cruz e da ressurreição. Quando a gente começa a entender isso, daí Paulo vai falar assim, agora, porque a cruz aconteceu, a ressurreição aconteceu, a nova criação começou, a gente não se considera mais do ponto de vista meramente natural, humano. O que ele está falando? Antes a gente se olhava e se definia naturalmente. Ah, você é filho de quem? Você nasceu aonde? O que você passou na vida? O que você está sentindo? Se eu sou de Balneário Camboriú, no caso deles eu sou judeu, eu sou gentil. Ele falou, até Jesus a gente considerou assim. Porque quem era Jesus na época, antes da ressurreição? Um judeu que nasceu na Palestina, que eles começaram a conhecer com 30, 31, ele falou, mas agora nem a Jesus a gente considera mais assim. Porque depois da ressurreição, o negócio mudou. E ele fala, e nós temos que aprender a lidar com a gente assim. E ele fala por quê? No verso 17, e esse é o grande versículo que eu quero que você guarde, escreva na tua agenda, tatue não que seu pai não vai deixar, mas aguarde na sua alma. 2 Coríntios 5,17, Paulo vai dizer, a gente não se considera mais assim, por quê? Ele fala, porque se alguém está em Cristo,
é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Vou dizer de novo. Ele fala: olha, nós precisamos aprender a lidar com as circunstâncias, com essas angústias, com esses medos. Esse é o contexto. Nós precisamos aprender a lidar com esses sofrimentos, todo tipo de desordem que acontece dentro da gente. Ele fala, mas a gente lida. O Evangelho nos capacita a lidar de uma outra maneira. Ele fala, porque se alguém está em Cristo, não é mais quem era. Já é uma nova criatura. Já é um novo tipo de ser humano. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. E a partir dessa lógica do Evangelho, dessa compreensão, desse novo mundo que iniciou na ressurreição e que já alcançou você, querido, querida, você vai dar conta de começar a lidar com seus sentimentos. Como? Como? Você começa a entender que os seus sentimentos, por melhores ou piores que sejam que você está sentindo, eles não definem mais quem você é. Vou dizer de novo. Para que eu comece a aprender a administrar o que está acontecendo dentro de mim, medos, ansiedades, culpas, vergonhas, vícios, descontroles, raivas. Quando eu entendo, lido com esse mundo interior pela lógica do Evangelho, e a lógica do Evangelho é por causa da cruz e da ressurreição, eu não sou mais o mesmo, eu sou uma nova criatura. Eu sou um novo tipo de ser humano. Ser discípulo de Jesus não é tomar um banho no mar ou numa piscina e aderir a uma religião. Ser discípulo de Jesus é alguém que morreu e nasceu de novo. E essa nova criatura, essa pessoa que você e eu somos, que fomos levantados dos mortos, pasme, às vezes sente um monte de coisa bem bagunçada ainda. E a forma de você dar conta de lidar com esse tesão bagunçado dentro de você, com essa raiva descontrolada dentro de você, com essa ansiedade que te consome, com esse monte de coisa desordenada, é você entender, eu sou uma nova criatura em Cristo, é em Cristo que eu sou definido, é a graça de Deus que diz quem eu sou, e as minhas emoções não me definem mais. Elas não dizem mais quem eu sou. Elas são importantes, são graça de Deus para mim, eu não preciso negá-las, mas eu não posso colocá-las num pedestal, porque nem sempre o que eu sinto é a verdade. Porque a verdade sobre mim é o que o Evangelho diz sobre mim. Vou te dar um exemplo. Às vezes você vai acordar falando, gente, mas eu não estou sentindo que eu sou perdoado. Estou sentindo que se eu morrer agora, acabou para mim, porque ainda mais que eu estava passando na rua, rolei o negócio do Instagram ali, vi aquela moça, me deu um tesãozão estranho, agora acabou para mim. Mas isso que você está sentindo, que é real, que não tem que ser negado, de você pensa assim, bom, eu não sinto mais que eu sou perdoado. É um engano. Porque independente do que eu sinto ou não sinto, a verdade sobre mim e sobre você, por causa de Cristo, por causa da ressurreição de Cristo, porque você está em Cristo e é uma nova criatura, é que você é perdoado, sentindo ou não sentindo. Todo mundo aqui mora em Balneário Camboriú? Se você acordar de manhã, vamos dizer que você mora com seu pai ou com a sua mãe, e você acorda e fala assim, não sei porquê, eu estou sentindo que eu estou em Londres. Eles vão olhar e falar, não interessa, amado, você está em Balneário Camboriú. Por quê? Porque apesar do que eu estou sentindo, existe uma verdade maior do que eu estou sentindo.
Eu nasci no interior do Paraná, Manoel Ribas, tem 13 mil habitantes. Mas às vezes eu sinto que eu sou de Londres. Mentira, tô brincando. Mas eu continuo sendo do interior, eu falo carne. Então eu posso me sentir o príncipe Charles, que agora é rei. Mas eu continuarei sendo Douglas, que nasceu no interior do Paraná. Porque o que eu estou sentindo não muda a verdade das coisas. E a verdade absoluta do Evangelho sobre mim, sobre você, preste atenção nisso. Se você quer aprender a lidar com o seu mundo emocional, sem viver escravo dele, você vai ter que entender qual é a verdade absoluta sobre mim em Cristo. Porque tem dia que, principalmente quando você enfia os pés pelas mãos, tropeça e erra, que você não vai se sentir amado, que você não vai se sentir perdoado, que você não vai se sentir aceito. Mas nessa hora você vai ter que lembrar do que eu estou te falando, porque é o que o Evangelho diz sobre você. Paulo está dizendo assim: nessa hora, eu não devo andar pelos meus sentidos, por vista. Porque agora, como eu estou em Cristo, eu já sou uma nova criatura no dia que eu me sinto assim e no dia que eu não sinto assim. E eu vou ter que aprender a lidar com as minhas emoções a partir dessa perspectiva, dessa verdade. É essa verdade que me liberta. Falar, eu estou sentindo isso, eu não tenho que negar o que eu estou sentindo, mas eu tenho que lidar com o que eu estou sentindo a partir de uma verdade superior e absoluta sobre mim. Eu sou amado, sentindo ou não. Eu sou perdoado, sentindo ou não. Eu sou de Cristo, sentindo ou não. Eu sou salvo, sentindo ou não. Eu sou um filho de Deus, sentindo ou não. Eu sou totalmente aceito, sentindo ou não. Isso começa a revolucionar o seu mundo interior. E quanto mais eu começo a entender essa verdade, que eu não sou definido pelas minhas emoções, aí a gente chega num lugar muito importante nesse processo, que aí eu vou aprendendo a perceber o que está acontecendo dentro de mim. Tem um Salmo 42 que o salmista diz assim, ele não ora para Deus, ele fala com a alma dele. Ele diz, por que está batida minha alma? O que está acontecendo dentro de você? Ao invés de dar um grito para fora, ele olha para dentro. Quando eu compreendo pelo Evangelho que eu não sou o que eu sinto, que a graça de Deus me alcançou, que eu sou de Cristo, que eu estou nele, que eu estou vestido de Cristo. O mundo espiritual, Deus olha para mim e me vê vestido de Cristo. As minhas vestes, as suas vestes, são as vestes da santidade e da beleza de Cristo. Quando eu entendo isso, eu não tenho vergonha e medo de lidar com o que está acontecendo dentro de mim. Porque as minhas emoções são uma surpresa para mim, não para Deus. Deus, se eu te falar uma coisa, nunca vai chegar um dia, como que é teu nome? Que Deus vai olhar e falar, Eduardo, agora eu não sei o que eu faço. Agora que você está sentindo, não sei, nem eu te ajudo, nem Deus e eu te ajudo. Não vai chegar esse dia. E parece bobo, gente. Mas essa semana eu atendi uma mulher de mais de 40 anos, que uma das angústias dela era porque nos medos que ela estava sentindo, será que Deus está bravo, com raiva, chateado comigo porque eu estou sentindo e não estou sabendo lidar com isso? Se eu não entendi a lógica que Paulo está dizendo, eu tenho que lidar com isso tudo,
A partir dessa referência que eu falei para você tatuar, e você não vai dizer para o teu pai que fui eu que falei. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é um novo tipo de ser humano. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Eu estou em Cristo, Ele em mim, perdoado, redimido, coberto. Agora, Deus não me rejeita nunca mais. E as minhas emoções, eu não preciso ter vergonha delas. Medo do que eu estou sentindo. Sabe aquele negócio que você sente? Que passa pela tua cabeça? Que você fala, que você às vezes se sente culpado por ter se sentido assim? Aquilo, Deus não caiu do trono. Falou, não, agora você exagerou. Agora não tem como ficar aqui. O Espírito Santo não entra e sai, não entra e sai, não entra e sai, não. Ele está em você. Paulo vai dizer, nós já fomos, a presença do Espírito Santo em mim e em você, no meio da tua bagunça. Paulo usa a expressão ali que nesses gemidos e angústias e isso tudo, para esse dia da transformação, Deus já nos deu desse Espírito como essa garantia. O Espírito Santo está em você, com você, a graça de Deus está em você e com você, no meio da sua bagunça emocional. E ele não entra em choque, fala, não, eu não posso aguentar a sua ansiedade, eu tenho que ir embora. Porque se no meio do que você está sentindo, você achar que Deus vai ficar contra você, cara, não tem como melhorar. Eu tenho que entender que eu sou uma surpresa para mim, não para Deus. Deus conhece o íntimo do meu ser. Ele é aquele que mais te conhece, mas é aquele que mais te ama. E nunca te rejeitará. Nunca te abandonará. Porque o seu abandono, a sua rejeição, já foi absorvida por Jesus na cruz. Acabou. Você nunca será rejeitado. Nunca será abandonado. Você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. E você lida com seus medos, raivas, todo tipo de sentimentos que possam acontecer dentro de você. Você precisa se lembrar, fala, cara, eu estou surtando, mas Deus continua em mim, por mim, reinando sobre mim, e a graça de Deus está sobre mim, e nada do que eu estou sentindo altera quem eu sou para Ele, e Ele é para mim. Às vezes a gente acha que Deus nos aceita mais quando a gente está sentindo coisa boa, e nos rejeita quando a gente sente coisa ruim. O Evangelho é a boa notícia que a nossa aceitação absoluta e eterna não é bancada pelo que você sente, mas pelo que Deus fez em Jesus, na cruz. Quando eu entendo isso é tatuado no meu coração, na minha alma, aí eu não tenho medo de lidar com a bagunça do que está acontecendo dentro de mim. Porque as minhas emoções, elas não são a verdade absoluta, mas elas podem estar dizendo algo dentro do meu coração que eu estou negando. Elas muitas vezes estão denunciando coisas que estão acontecendo dentro de mim que eu estou negando. A minha filha, vou dar um exemplo, o nosso apartamento é pequeno, então a porta do meu quarto para o quarto dela é daqui naquela luz ali. E eu morro, eu não durmo, eu deito e morro. A minha esposa, ela tem um sono leve, que a Alice faz, ela acorda. E um dia, ela me contou no dia seguinte que ela acordou porque a Alice estava com febre. E ela chegou e o que uma mãe boa, um pai bom faz? Ela foi lá e deu um remédio para a febre da Alice. Mas isso é suficiente? Não. Por quê? Febre mata, dá convulsão,
deixa sequela, mas febre não é doença. Febre é sintoma. Febre é um sintoma que existe algo em desordem. Pode ser uma dor de dente, no fígado, uma comida estragada, um monte de coisa pode estar acontecendo e o corpo fica em estado febril para, olha, presta atenção, tem algo errado aqui. Então, não tem problema eu dar remédio para a febre. Mas se eu sou um bom pai, uma boa mãe, eu vou falar, o que essa febre está dizendo? Para eu lidar com a raiz do problema. Volta para o nosso conteúdo aqui. Sua ansiedade, depressão, pânico, crise de raiva, não é doença, é sintoma. São os sintomas que a sua alma está gritando, querendo chamar sua atenção. E é isso que Davi perguntou: o que está acontecendo de mim, ó minha alma? Lá no Salmo 42. Ele fala: por que você está tão abatida? Quando você tem uma crise, às vezes a gente fala, você tem algum problema? Sim, eu tenho problema de ansiedade. Você tem algum problema? Sim, eu tenho problema de depressão. Entenda, não é que é errado falar assim. Mas se eu quero ser alguém não controlado pelas minhas emoções e amadurecer e ser mais profundo, eu tenho que entender que esses são sintomas, sinais de alerta que a minha alma está em estado febril, gritando: preste atenção, preste atenção, preste atenção. Só que eu não vou ter coragem de prestar atenção se eu achar que eu sou o que eu sinto, se eu achar que as minhas emoções me definem, se eu negar o que eu sinto, se eu não entendi tudo que eu falei para vocês até agora, nem o terapeuta consegue arrancar de mim o que eu preciso falar. Porque eu vou negar o que eu estou sentindo, porque eu vou ter medo de olhar para dentro. Mas por que o Evangelho é tão revolucionário para mim e para a sua alma? Porque o Evangelho é a boa nova que diz para nós que não existe nada que eu possa descobrir ao meu respeito na minha alma que já não esteja perdoado. Nada em mim me separa mais do amor de Deus. Eu vou descobrir e tratar isso para minha saúde, para eu melhorar como ser humano. Mas isso não altera quem eu sou para Deus. E o salmista termina dizendo assim: põe as suas expectativas, sua esperança em Deus, ó minha alma. E eu quero concluir fazendo você só entender o que pode muitas vezes gerar um processo de ansiedade, de depressão. Porque nesse processo, a minha e a sua alma sempre está projetando, sempre fazendo esse anseio, por exemplo, de se sentir amado, de se sentir aceito, algo que só a graça de Deus pode fazer de uma forma sadia. A minha alma faz isso na minha faculdade. Então não é que eu estou querendo me formar, é que eu quero ser alguém, eu quero me sentir que eu sou alguém, eu quero sentir que a minha vida, que eu sou amado, que eu sou aceito. Nessa hora, eu tenho crise de ansiedade, não é por causa da faculdade, é porque aquilo, a minha alma está colocando esperanças na faculdade que a faculdade não pode me dar. Num casamento, num namoro. Por que aquele namoro, às vezes... Por que a gente fica, por exemplo, num namoro horroroso, de alguém que te trata mal, e você não consegue sair daquilo? Porque a sua alma, de uma forma enganosa, acredita que aquela pessoa, se ela te rejeitar, você não é ninguém. Porque o que a sua alma está fazendo? Projetando sobre aquele vínculo, sobre aquele namorado, namorada, um senso de que se ele me aceitar, eu sou alguém. E o que o salmista está dizendo? Ô minha alma, por que você está abatida? Só que quando que eu vou ter coragem de admitir
que eu coloquei na minha namorada, na minha faculdade, na pornografia e num monte de coisa, projeções e desejos profundos e que eu não estou sabendo administrar, eu não vou ter coragem de fazer isso se eu acreditar que Deus vai entrar em choque quando eu admitir isso. Não, Deus sabe, sou eu que não sei. Deus entende, sou eu que não entendo. E tem um salmo que diz assim: aquele que conheceu a minha alma não me desprezou. Só quando eu me lembro, se alguém está em Cristo, já é uma nova criatura. Você já está em Cristo. Você não precisa ter medo de lidar com as suas emoções. E quanto mais a sua mente, o seu coração for entendendo a graça de Deus, sua identidade em Cristo, o amor de Deus por você, o que Deus fez por você, como Deus te vê, qual é a verdade sobre você. Eu não estou perguntando onde você nasceu, quantos quilos você pesa, onde você vai estudar. Eu estou falando o que é verdade sobre você em Jesus e que nada nem ninguém pode mudar, porque tem a ver com o que Deus disse sobre você por causa da cruz e da ressurreição. É essa descoberta que começa a curar suas emoções, salvar os seus processos emocionais. Fez sentido para vocês? Ou a mente de vocês foi lá em Nárnia e voltou enquanto eu falei? Então agora eu quero ouvi-los, suas perguntas, suas confissões. Dependendo da confissão, não faz na frente de todo mundo, faz só para mim. Alguém tem alguma pergunta? Ali, Amanda. Alguém pode trazer uma outra aguinha para mim? Só prende. Cadê o Léo? Os meninos lá. Som. Você pega uma aguinha lá para mim. Gente, vocês estão ouvindo? Eu tô te ouvindo. Oxi. Vocês são os irmãos gêmeos? Eu falei, gente, legal. Tá? Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Eu sou a Bela. Eu tenho uma Bela, pergunta. tudo bom, Bela? Certo. Eu tenho uma pergunta, não sei se eu vou conseguir expressar ela, tá? Fala que eu Mas me viro para te entender. vou tentar falar assim, porque tipo, tu falou bastante a respeito de tipo muitas emoções e em relação a isso, né? Tipo, ter muitas emoções e de se expressar. E a questão ao contrário, de não sentir, no caso, na alma, né? Porque tem pessoas que, pelo menos do meu ponto de vista, que, tipo, psicopatas, esquizofrênicos, que tem a parte, assim, que não tem essa expressão nessa alma, né? Não tem tanto desejo. Eu não sei se é mais... Eu tô tentando explicar ali Entendi. como que funcionaria, então, para essas pessoas, sabe? Como Aham, que faz a válvula, tipo, digamos assim, um escape delas, né? aham, Para entender. entendi. Vocês entenderam a pergunta da Bela? É muito boa, por sinal. Isso é uma pessoa não sentir, na grande maioria das vezes, não é porque ela é uma psicopata, é porque a nossa mente, como que a sua e a minha alma processa as coisas? Ela tem mecanismos de defesa, porque ela sempre vai falar assim, eu vou proteger a Bela de sofrer, mas geralmente dá tudo errado. Então, às vezes, para proteger a gente de sofrer, a nossa alma se fecha. Sabe aquele negócio que você esquece? Você fala, cara, esqueci. Não, você não esqueceu. A sua alma simplesmente tentou esconder de você, mas aquilo está lá. Uma hora vai te machucar. Sabe aquela pessoa que alguém morreu na família dela? Cara, eu não estou sentindo nada. Uma hora vai feder. Alguém que viveu um divórcio. É normal. Uma das coisas que é saudável é o luto. A sua alma precisa chorar. Você precisa ir passar uns dias chorando. E Paulo, eu acho incrível isso no Evangelho, que ele não fala assim, com os que choram, anima eles. Fala, para de chorar, bobo, crê em Jesus. Não, ele fala, chore com os que choram. O Evangelho faz a gente ser próprio. Fala, você está chorando? Vem aqui que eu vou chorar com você. Eu não vou ficar igual
sabe, tem que dar, vai dar tudo certo. Não, cara, só chora. E é sadio. Só que às vezes a nossa alma, para tentar nos proteger, faz a gente, não estou sentindo nada. Aquilo ali está se escondendo dentro de você. É como se a sua alma comece a criar um lixão e joga lá dentro, joga lá dentro, joga lá dentro. Até que uma hora volta tudo. Uma amiga minha se divorciou há uns anos atrás. E quando ela viveu o divórcio, eu entrei em contato com ela e falei, olha, você não precisa falar, mas quero que você saiba que eu estou aqui para te ouvir. Eu e minha esposa estamos aqui para rir com você, chorar com você, ficar em silêncio com você. Ela, Douglas, tô maravilhosa, fica tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo. 1 ano ficou tudo certo, até que 1 ano depois o Brumadinho estourou e ela desabou. Daí cada virada era uma crise de choro. Daí chorou, porque algum jeito a sua alma vai tentar. Só que às vezes vem por crise de choro, mas às vezes a pessoa começa a ter dores, ter pesadelos, ter de alguma forma. Só que então por isso que quando a gente pensa assim, mas aquela pessoa parece que ela não sente nada. Não é que ela não sente. É que às vezes nem ela, a alma dela é tão complexa que ela esconde dela própria o que ela sente. Tem os psicopatas? Tem. Mas eu querer chamar alguém de psicopata é quase igual eu separar joio de trigo. Jesus fala, não faça isso. Porque às vezes eu estou falando, aquele ali é psicopata, esse não tem jeito para ele. Quem disse? Eu não sou o Espírito Santo. Às vezes você está falando para alguém, como eu poderia falar para alguém, esse daí nem sente nada. Passou 1 ano, porque qual que é a psicopatia? Quem não entende, é eu ir ali no banheiro, decapitar uma criança e voltar aqui como se nada tivesse acontecido, não senti nada. Essas pessoas são um perigo para a sociedade. Mas uma pessoa que às vezes vivenciou uma dor, não sentiu nada, eu acho que eu sou um psicopata. E a gente, por causa do Google, acha que a gente sabe, todo mundo virou especialista. Um dia eu estava descendo no meu prédio, um cara que eu não sei o nome, mas é meu vizinho. Ele olhou e falou, você é teólogo e psicanalista? Tipo, sei lá, meia-noite, eu fui levar um lixo, eu nem lembro. Eu falei, sabe quando você fala, tipo, ele, você me explica o que é alguém como é psicopata? Eu falei, oi? Tipo, do nada, você tem quantas horas? Sabe, eu não fazia assim. Ele falou, porque eu conheci alguém, eu li no Google, eu acho que ela é psicopata. Eu falei, não, você não acha. Você não sabe. E eu falei assim, não, cara, não entra nessa. Isso é chuva? Meu Deus. Aí você vê como que ele já queria diagnosticar alguém como psicopata porque alguém não estava sentindo do jeito. Então, assim, existe. Mas, no geral, se você é o teu tio, se foi você que passou algo, você fala, cara, eu não senti. É que a sua alma está tentando se esconder ali. Por isso que o ambiente cristão, da oração, do louvor, é um ambiente que a sua alma vai relaxando para chorar, para sentir, para ter raiva. Às vezes eu preciso olhar e falar, cara, eu tô. Você sabe que olha que interessante. Paulo vai dizer em Efésios que a gente vai sendo cheio do Espírito quando a gente fala em salmos. Mas vai ler o livro de Salmos. Não é um livro só de vitória, tá cheio de choro, de raiva. Tem um salmo que diz assim: Salmo 139, ele diz assim, eu queria que os filhos dos meus inimigos tivessem a cabeça explodida nas pedras. Você fala que coisa horrorosa de alguém dizer, e para Deus, e está na Bíblia. Sabe por que isso é maravilhoso? Porque alma sente isso, homem de Deus e mulher de Deus sente, você tem raiva sim. E a forma de você lidar com isso não é negando isso,
mas trazendo isso à luz diante de Deus. Eu entendo que a forma de eu lidar com isso não é explodir a cabeça das crianças, mas eu não posso negar que eu estou sentindo isso. E eu tenho que trazer à luz, conversar com alguém, falar em salmos. A gente precisa de, seja um pastor, um terapeuta, um amigo mais maduro, para a gente poder salmodiar, de falar, cara, vem aqui, para eu poder desnudar a minha alma. Desnudar é uma palavra muito difícil. Expor tudo que eu estou sentindo, sem medo. Isso, ao invés de escandalizar os céus, Paulo vai dizer isso nos enche do Espírito. Olha que coisa linda. Quando às vezes a gente acha que ser cheio de fé é falar, tá tudo bem. Não, cara. Às vezes ser cheio de fé é falar, cara, me ajuda. Tô com vontade de desistir. Tô com vontade de morrer. Tô com vontade de matar. Eu sei que não tá certo, eu sei que não, mas ora comigo. Ter alguém para você falar. Ter alguém para você desabafar, para você se expor. E não é um desabafar de falar mal, vem aqui, vamos falar daquela pessoa. Não, poder alguém para tirar para o lado de fora o que você está escondendo. E isso, ao invés de afastar Deus de nós, essa é a instrução do Evangelho para nós. Ele falou, você quer ser saudável emocionalmente, cheio do Espírito Santo? Salmodie. Fez sentido? Mais alguma pergunta? Lá atrás. Oi, boa noite. Boa Meu nome noite. é Evelyn, tudo Só bom, que Evelyn? a pergunta não faz muito tema, Você pode mas, ficar em pé para eu te ver enquanto você pergunta? mas é que a minha pergunta é como saber se a igreja é para você ou não? Tipo, tem duas igrejas, só que você gosta muito das duas. Só Aham. que como você consegue saber qual é a certa, qual Deus quer que você siga? E como você consegue saber o que Deus está querendo dizer com isso? Quantos anos você tem, Evelyn? Então, 14. Seus pais são cristãos? Então, Essa pergunta é pessoal sua? é. Eles vão em alguma comunidade? Não, é comigo mesmo, só, Não, eu pergunto assim por quê? Porque você perguntar isso para uma pessoa com 35 anos é diferente de você com ter 14 para 15 anos. Por quê? Se eu te falar que para Deus o que importa é você crescer no Evangelho. Se vai ser aqui, se vai ser ali, não coloca essa na mão de Deus, não. É Deus olha e fala, ó, você tem que crescer no Evangelho. Um lugar que prega o Evangelho, que te inspire a amar as pessoas. E que você tenha gente bacana, que você goste para ter comunhão. E daí a gente vai. Se não deu certo, a gente sai e vai para outro lugar. É mais simples do que a gente imagina. Sabe quando você começa a frequentar a casa de um amigo? Você imagina que esse amigo ia ser legal, mas ele te trata mal, no outro dia ele te dá uma comida ruim, no outro dia ele te faz passar vergonha, no outro dia ele fala um monte de bobagem. O que você faz? Você não vai mais lá. Você vai na casa de um amigo que te acolha. Só que esse amigo que te acolhe não é perfeito. Ele só é um amigo que te acolhe e te ensina a viver. A vida comunitária, ela é mais ou menos assim. Eu tenho que estar num lugar onde o meu coração se sinta em casa. Fala assim, cara, me sinto em casa aqui. Sem fantasia, sem ilusão da Disney, que todo mundo vai ser sempre maravilhoso. Tá todo mundo no perrengue querendo aprender alguma coisa na vida. E sobretudo, que você perceba, por isso que eu perguntei dos seus pais, porque você com 14 é mais difícil. Mas alguém que te diga se ali o evangelho está sendo pregado. Porque está cheio de lugar que o evangelho não é pregado. E esse lugar, eu falaria para você, não vá, não fique. Ah, mas é legal, fará mal.
mesmo sendo legal. Porque o que gera saúde é o evangelho. Então, assim, você precisa de alguém mais maduro, mais adulto, que você possa te ajudar a escolher. Mas entenda, não é um anjo que vai te ajudar. É alguém que tenha falar assim, olha, o que o Douglas falou ali parece que é o evangelho. Daí você falou, mas eu me senti bem com as pessoas, me senti acolhida. Cara, ótimo, é assim, simples, maravilhoso. Agora, se eu viesse aqui e falasse um monte de bobagem, achasse que só porque eu citei Jesus é o evangelho, cara, não é um lugar bom para se estar. Não sei se eu te ajudei. Tá bom. Mais alguma pergunta? Alguém? Você vai perguntar, mas meu Deus, Já viu? Representou, hein, gente? Como saber se Deus está voltando? Como? Como saber se Deus está voltando? Olha, essa pergunta é mais complexa do que você imagina. Jesus ele fala que esse dia, essa hora, só o Pai sabe, só Deus sabe. O que a gente sabe é que ele volta. E isso é suficiente. Chegará o dia que Jesus vai voltar. O que pode acontecer é que você vá antes para ele. Eu posso sair dali, ó, e cair um poste. Você vai falar, onde é que está o Douglas? Ele já está nos braços de Jesus. Mas vai chegar o dia que ele volta e transforma tudo. Mas esse dia só cabe a ele saber. O que a gente sabe é que ele vai voltar. Mas eu queria orar com vocês, antes da gente voltar ali para esse momento de comunhão, que eu quero que vocês guardem essa palavra que a gente refletiu hoje, porque vocês estão começando a adolescência para a vida adulta, é uma das fases mais desafiadoras. Porque vocês começam a lidar com um monte de coisa dentro de vocês que vocês não imaginavam que acontecia. Depois de adulto, você vai vendo que acontece sempre. Mas parece que na vida, na juventude, adolescente, da onde que está vindo tanto sentimento? Da onde está vindo tanta bagunça dentro de mim? E essa palavra que vocês ouviram hoje, isso, quando vocês tiverem 40, 50, 70 anos, ela permanecerá fazendo sentido. Porque eu não consigo lidar com nada dentro de mim de uma forma sadia, honesta, verdadeira, transformadora, se eu não souber qual é a verdade ao meu respeito em Cristo. Esse é o grande poder. Essa é a grande revolução de entender como é que eu vou lidar com um pai que me abusou, com uma mãe que me abandonou, com uma violência que eu sofri na escola, com uma família de agressão. Como é que esses traumas não vão me assombrar pro resto da minha vida? Como é que as dores, como é que as coisas ruins que eu fiz, que parece que uma faca de tanta culpa no meu coração não vai assombrar pro resto da minha vida? Como é que essa rotina louca de trabalho, estudo, escola e faculdade não vai me engolir de ansiedade pro resto da vida? Vocês sabiam que o Brasil hoje é o maior consumidor de remédio para ansiedade do mundo? É o segundo maior de remédio para depressão do mundo. Talvez você já até toma. Isso é um absurdo. Não que você tem que parar de tomar. Se foi no médico, continue tomando. Mas você não, na sua idade, isso não deveria estar acontecendo. Um jovem com crise de ansiedade é porque o nosso mundo está em desordem. E não vai melhorar essa desordem sistêmica. Mas o Evangelho e o Espírito Santo dentro de você, meu irmão, minha irmã, é esse poder que vai te capacitar a ser saudável num mundo doente. E aprender a ser não apenas você saudável, mas você ser um instrumento de cura para um mundo doente.
para os seus colegas, para você chegar para alguém com uma crise, sofrendo e falar: eu tenho boas notícias para você, tenho um evangelho para a sua vida. E você, a partir de hoje, quando você for orar, quando você tiver seus momentos horríveis, e todos temos, esses momentos de culpa, todos sentimos, de medo, todos passamos, de ansiedade, quando você for orar, quando você achar que está tudo desabando, fechar os seus olhos e lembrar: eu sou uma nova criatura. A cruz e a ressurreição foi por mim. A graça de Deus me alcançou e me fez um novo tipo de ser humano. Quem olha pode não ver. Eu mesmo às vezes nem sinto. Mas o mundo espiritual olha para você e para mim e nos vê em Cristo. Não existe nada ao seu respeito que já não esteja coberto pelo sangue da cruz. Não existe nada que você possa estar sentindo que separe você e eu do amor de Deus. Paulo vai dizer isso em Romanos 8, ele fala: quem nos separará do amor de Deus? Angústia? Porque às vezes a gente entende que, nossa, realmente uma situação difícil não me separa do amor de Deus, mas quando o que eu sinto é só angústia, ansiedade, medo, desespero, você fala: cara, eu não posso estar sendo amado nisso tudo. Mas a verdade é que nada do que eu sinto, nenhuma desordem na minha alma me altera o amor de Deus por mim, quem eu sou para Deus e quem Deus é para mim. Essa verdade te capacita a ter coragem de encarar, enfrentar e falar sobre um monte de coisa que você vai sentir que você nem imagina ainda. Antes de você orar, ela quer fazer uma pergunta. Pode perguntar. Como que é o seu nome? Lawane, Lawane? quais são os sintomas de uma paralisia do sono? Você tem uma paralisia durante o sono, tô zoando. Não, é que paralisia do sono pode ter vários motivos, mas a pessoa pode dar uma parada de respiração, ela pode começar num pesadelo e durante o pesadelo eu tenho que ter uma. Depois você entra no meu Instagram e tem uma postagem sobre sonhos, exatamente sobre essa dúvida, sonhos. Mas o que é os nossos sonhos? Os nossos sonhos, você imagina a nossa alma, sei lá, como isso aqui. Sabe um Everest? Um iceberg? Sabe o iceberg? Que tem o mar, fica um pouco pro lado de fora e o resto um monte pro lado de dentro, né? A parte consciente nossa é aquela partinha de fora do iceberg. Mas a parte inconsciente é tudo que está lá dentro, que a gente não vê. E nos nossos sonhos é como se o nosso inconsciente se abrisse, a gente misturasse tudo. Então, aonde a pessoa, nesse processo do inconsciente ali, pode se tornar tão agitado que a pessoa trava, para de respirar, tem uma crise, quando ela se vê perdida. Então, há várias coisas que podem levar, mas provavelmente uma pessoa que lida com muita ansiedade, com muito medo, com muitas coisas que às vezes a alma está agitada e no sonho aonde a alma fala assim, pelo menos aqui eu vou dar uma aliviada, tá bom? Eu tenho recorrentes paralisia do sono. Eu queria saber como eu faço para evitar ter, porque, tipo, aí a maioria das vezes que eu tenho, eu vejo vulto. Aí, Uhum. tipo, eu não sei se é mais por causa que o meu dia foi muito cheio, que é essa hora de dar uma desligada, ou se tem alguma coisa a mais. Provavelmente tem a ver com o seu inconsciente, lembra do iceberg ali? O seu inconsciente muito agitado e que no sonho ele dá uma bagunçada para tentar aliviar. É como se ele estivesse tentando descarregar aquelas energias acumuladas.
medos, culpas, ansiedades, ele quer dar uma aliviada. Então, você precisa falar sobre as suas emoções, você precisa dar uma aliviada falando, e às vezes, antes de dormir, sabe aquela água de melissa, camomila, porque isso ajuda a distensionar. Mas isso só ajuda, porque o que vai melhorar esse processo é você começar a ter alguém para falar. Falar sobre o seu mundo interior, porque isso não vai sumir. Tem que ser falado, você tem que salmodiar. Você tem que ter alguém em oração, escrevendo, chorando, rindo. Você precisa expressar isso que está muitas vezes te sufocando e que no sonho faz isso, dá até uma mexida, tá bom?